Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui uma pergunta que eu achei muito interessante essa pergunta, até para que algumas coisas fiquem mais claras. Foi o Frank que fez a pergunta. Bom dia, Itaã. Boa tarde, né, Frank? Vamos lá. Itaã, meu nome é Frank. Pergunta para o entrevistado se ele está ciente de que esse problema não foi criado pelo governo Gladson, e sim pelo governo do PT, do qual ele fazia parte. Ele está se referindo à questão do cadastro de reserva. E aí, deputado Genilson, você tem consciência de que esse problema aí do cadastro de reserva não foi criado no governo do Gladson? Bom, primeiro vamos nominar adequadamente a questão. Isso não se trata de um problema. Houve um concurso público para o cadastro de reserva da Polícia Militar e Civil, num cenário em que o contingente de policiais nas ruas estava diminuindo, muitos aposentando, e esse cadastro de reserva foi feito o concurso. Beleza, até aí o cadastro de reserva não tinha, ou o governo do estado, não tinha aquela obrigação, por ser cadastro de reserva, de chamá-los. Porém, quando o governador, no período eleitoral, ele diz, olha, se vocês, eu vou chamar vocês, eu só não chamarei se vocês não me elegerem ou se Deus não quiser. E vou assinar o documento. A partir do momento que ele faz isso, ele está assumindo um compromisso pessoal como governador, né, futuro, que podia ser e foi, de chamá-los. Então, assim, a partir daí ele chamou para ele esse problema, ou essa situação. Essa postura do então candidato Gladson é que lascou tudo. Ele chamou para si a solução do problema. Se ele tivesse dito, olha gente, eu estou aqui conversando com vocês, o Estado precisa, né, nós iremos fazer um esforço para, na medida do possível, das nossas condições, a gente chama, era outra coisa. Agora, quando você faz uma fala incisiva, né, e que condiciona o chamamento a turma votar nele, ou caso Deus não queira, aí ele está chamando para ele a responsabilidade. Boa tarde, Itaã. Muitos problemas do atual governo têm relação com o funcionalismo público. Como livrar-se desse paternalismo estatal? Como fazer para diminuir o tamanho do Estado ou ao menos fazer um regime? Um dia essa bomba vai estourar. Perguntando eu Farias. Olha, Itaã, esse assunto eu concordo com ele. Nós precisamos entender o tamanho do Acre, a participação do serviço público no PIB, no Produto Interno Bruto do nosso Estado, e saber o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Hoje, 40% da economia do Estado vem do serviço público, ou seja, 40% do nosso PIB está relacionado, circula dentro do serviço público. A agricultura e pecuária representam em torno de 11%, né? A indústria representa aí em torno de 4%, e o comércio em torno de 13%. Você percebe que a participação desses setores da economia no Produto Interno Bruto do Estado ainda é pequena. Muito tímido. Então, muito tímido. O serviço público está saturado, né? Você percebe que as prefeituras estão com o limite prudencial estourado, não houve concurso público nos últimos tempos, a expectativa de emprego ou de trabalho dentro das prefeituras ou do próprio governo do Estado é muito pequena. Então, o que é que nós temos que fazer enquanto, né? E quando eu digo nós, eu digo o governador ou eu, né, que sou pré-candidato a governo, caso a gente venha a ser governador desse Estado. Nós temos que criar programas para aumentar a participação dos outros setores da economia, né, no Produto Interno Bruto. E isso se faz de que maneira? Qual é a participação hoje da pecuária, da agropecuária aqui no nosso Estado no Produto Interno Bruto? Digamos 10%. Né? Quanto nós temos que aumentar? Temos que aumentar 15% mais. A agricultura participa com quanto? Né? Temos que aumentar quanto? Mais 15%. O comércio, o que a gente pode fazer para que o comércio possa crescer mais? Então a gente tem que fazer, porque é nesses nichos que nós vamos encontrar oportunidade de renda para as pessoas, de trabalho e renda para as pessoas. Se nós estamos falando de um setor público que já está saturado, o TCE, o tempo todo mudando prefeito, dizendo para o governador que o CPF dele pode estourar, né? Pode ser, né? Ele pode ter problemas. Então, qual é o papel do governo? O papel do governo é pensar, né, o que pode ser feito em outros setores da economia para alimentar as pessoas, para gerar emprego e para gerar renda. Papel de indutor, né? Pergunta para o doutor Genilson, quais foram as conquistas dos servidores da saúde
durante os 8 anos do doutor Tião Viana, né? Porque logo no primeiro ano do atual governo houve greve. Olha, A Elizabeth que está perguntando. por incrível que pareça, né, eu acabei de dizer aqui que os servidores da saúde tiveram hoje na Assembleia Legislativa dizendo que no governo atual, até agora, 3 anos, não houve uma conquista. Né? Não houve uma conquista. Né? No governo anterior, inclusive o governo que as pessoas mais reclamam, né, da Frente Popular, que foi o governo do Tião deu aumento, né, para a saúde. Né? O servidor público sabe disso, o servidor público da saúde sabe disso. Do enfermeiro até o médico, do técnico até o médico receberam reajustes. Né? Aí na casa, não lembro bem, mas era na casa dos 15%, 20%, houve reajuste sim. Olha, tem aqui o Maurício, do Conjunto Bela Vista, ele tá já colocando a conversa para o rumo da política partidária. Boa tarde, Itaã e deputado Genilson. Com quem realmente o PSB vai estar em uma aliança? E se você está mesmo com Jorge Viana para o Senado, ele pergunta. E aqui eu lembro aqui, já aproveitando aqui o raciocínio do Maurício, que eu vi, antes de entrar aqui no estúdio, lendo os portais de informação, o Geraldo Alckmin está paquerando com o PSB também agora, né? A possível saída dele do PSDB. PSB é um partido que está ali na zona de interesse. Será que isso é possível? E como que isso impacta aqui para você? Olha, sim, de fato, essa possibilidade, isso é uma discussão que está acontecendo a nível nacional, da possibilidade de o Alckmin compor aí como uma vice, né, do Lula. Isso eu tenho ouvido, né? Nós temos que esperar um pouco esse assunto se aprofundar, porque o que hoje é especulação pode ser que amanhã dê certo ou não dê. Então, sobre essa questão mais das alianças, eu estou aguardando. Estou aguardando o quê? As decisões nacionais. A partir das decisões nacionais, aí nós iremos aprofundar ou dar um passo acerca da busca de aliança. O que é que eu estou fazendo hoje como pré-candidato, Oitan? Estou andando e ouvindo os segmentos, ouvindo a saúde, a educação, os segmentos religiosos, o produtor rural, as federações da indústria, do comércio, dos trabalhadores rurais. Então eu estou ouvindo, né, e buscando pensar o que pode ser feito para a gente resolver muitos dos problemas da nossa população. A aliança vai ser para o ano que vem e, sobretudo, a decisão aqui do Estado, ela vai se dar após uma decisão nacional. Não adianta você dar um passo aqui hoje para um rumo e, de repente, a direção nacional dos partidos discute outra estratégia e a gente acaba dando um passo num rumo errado da orientação nacional. Tem uma coisa aqui relacionada ao seu nome especificamente, que é uma coisa que me intriga. Não é de hoje que você fala que você foi para o PSB, você saiu do PCdoB, foi para o PSB, e eu me lembro que naquela ocasião, pouco tempo depois que você estava no PSB, você já estava tornando pública a ideia, a intenção de ser um nome, viabilizar o seu nome para o governo do Estado. Eu achei aquilo de uma ousadia, porque como é que diz isso com tanta antecedência, se torna vitrine com tanta antecedência. No entanto, estranhamente, isso não teve repercussão, digamos assim que não teve nenhum menino danado com baladeira para jogar pedra na sua vitrine. Por quê, hein? O que fez isso? Porque é incomum. Geralmente, quando alguém fala que é candidato a alguma coisa, ali é um alvo certo. No teu caso, não foi. Olha só, Oitan, eu tenho feito um trabalho, né, sobretudo na minha caminhada política, eu tenho feito um trabalho mais baseado, sendo aqui redundante, no trabalho. Né? O nosso desenvolvimento como parlamentar e como agente da política é trabalhar. Eu não sou daqueles que, quando o governo não está fazendo uma tarefa que é dele fazer, eu fico só criticando. Eu tento, inclusive, junto, né, ajudar a resolver. Eu não sou daqueles que ficam apontando o dedo, dizendo, olha, tem que fazer isso, governo irresponsável, não sei o quê. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu faço. Tanto é que todos os projetos que o governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa, mesmo eu sendo um deputado de oposição, vendo que eram projetos que podiam ajudar o Estado, eu ajudei. Podia fazer uma movimentação diferente. Na pandemia, eu poderia muito bem ter ficado ali na tribuna da Assembleia Legislativa, por ser um profissional da área de saúde, de conhecer os fluxos de dentro da saúde e as fragilidades do governo, eu podia ter ficado, né, com a minha baladeira tirando. Eu não fiz isso, eu fui para dentro das UTIs ajudar, dizer, olha, eu estou aqui para poder cooperar. O momento é difícil. Então, eu acho que quando você faz política,
buscando ajudar, eu acho que você pode, de certa maneira, ser melhor compreendido pela população. E eu ando nesse estado, Itaã, o estado todo, ando na zona O urbana. que você tem visto? Quais áreas você tem visto que o governo está completamente ausente? Tem uma assim que você diz assim, isso aqui... A maioria. De forma geral, a gente percebe que a vida nos últimos 3 anos piorou. E eu costumo dizer que a gente não pode torcer para político que nem a gente torce para time de futebol. O time seu de futebol, eu estou falando isso para a população. O meu é Corinthians e... O seu time de futebol é o Corinthians. Se o Corinthians ganha, você é corintiano. Se o Corinthians perde, você é corintiano. Né? Se o seu time vai para a segunda divisão, você vai com ele para a segunda divisão. Depois ele volta, você volta com ele para a segunda divisão. Na política não pode ser assim. Se o político desenvolve, né, na sua gestão, as ações que melhoram a vida do povo, aí você tem que abraçar. Se nos 3 anos ou nos 4 anos dele, ele não desenvolve as ações que impactam no melhoramento da sua vida, aí você tem que pensar em mudar. E o que eu tenho visto nesse estado, conversando com as pessoas, que tem muita gente satisfeita. Porque nos últimos 3 anos a vida não mudou para melhor. Você observa, vamos ver mais ou menos essas coisas dependentes das decisões nacionais. O petróleo, a gasolina aumentou. Você percebe que a energia elétrica no nosso estado está um absurdo, apesar das decisões locais, né, dizerem que a energia ia melhorar, ia ser mais barato, está mais caro. A carne aumentou, o arroz aumentou, o feijão aumentou. Você percebe que o salário dos servidores públicos não aumentou. Você percebe que não foi aberto novos postos de trabalho para o trabalhador autônomo tirar dali a renda dele, né? Então, assim, nesse contexto, a inflação está em 15%, uma das maiores do país. Então, você percebe que a vida das pessoas está mais difícil. Hoje eu estava vendo que, num jornal que eu estava ouvindo no rádio, dizendo que as pessoas aqui no Acre estavam indo comprar, mudaram o hábito de comer carne e passaram para ovo. E antes estavam comprando 1 dúzia, 2 dúzias de ovos. Agora tem gente comprando de 3 ovos, 4 ovos, porque o dinheiro não está dando mais. Estão chamando o ovo agora de bife com casca. Pois é, bife com casca. Então, assim, ou seja, imagina você, vai no mercado e ao invés de comprar 1 dúzia, 2 dúzias de ovos, o seu dinheiro só dá para comprar 3 ovos para você levar para casa. Então, isso é uma demonstração de que as políticas públicas, né, que estão aí em função das tomadas de decisão do governo federal e do governo estadual, não impactou em melhorias concretas para a vida da população brasileira e da população acreana. E eu não estou aqui com essa coisa de personalismo, de fulano, de ciclano, não. Eu estou dizendo que o resultado do governo federal e do governo estadual para a vida da população não implicou em melhorias. Basta você ir no mercado, basta você pegar o seu talão de energia. Você calcula um pouco o raciocínio em relação a essa questão das possibilidades de união de partidos, de conformações políticas, de forças políticas? Você calcula um pouco quando se trata do PT? Ou isso não te incomoda, isso não te faz pensar 2 vezes? Quando se fala em PT, você recua mais, você não tem nenhum problema, você é indiferente? Olha, eu acho que nós, mais uma vez, acho que a gente não pode tomar decisões em função de rotulações e preceder do que de fato implicou em melhoria da vida do povo, né? Se você pegar a sigla PT, todo mundo sabe, inclusive os petistas, que é uma sigla que hoje está embaixo. Mas né? o problema é que ela teve uma história Agora, aqui diferente. acontece que tem pessoas dentro do PT que, quando tiveram a oportunidade de fazer